Naquela mesa de cartas, o coronel colocou 5, 0 hectares e ganhou uma mulher. Mas o que fez com ela ninguém esperava. As luzes bruxuleantes dos lampiões mal conseguiam afastar a escuridão que se esgueirava pelos cantos do casarão velho em Jaguarão, um lugar esquecido onde as cartas decidiam destinos. Lá fora, a noite gaúcha era fria, mas dentro o ar era pesado, quase denso, saturado de fumaça de charuto, cheiro de aguardente e a tensão muda dos homens que apostavam a vida na mesa de jogo. Isabel Canto, com seus 21 anos, era uma prenda de beleza delicada, mas seus olhos guardavam uma melancolia profunda, um cansaço de quem já havia perdido a própria vontade muitas vezes. Escondida num canto, quase sem respirar, ela observava a mesa de jogo de soslaio. Cada movimento dos homens ali era um aperto em seu peito. O medo era seu companheiro mais fiel. O medo de ser apenas mais um objeto nas mãos de um mundo masculino que não lhe dava escolhas. Na ponta da mesa, o tio Remígio Canto, seu tutor, exibia a altivez de quem já fora grande estancieiro, mas a falência de suas terras e o desespero de suas apostas o faziam tremer. Ele perdia, lance após lance, para um adversário que jogava com uma calma assustadora. Remígio, antes imponente, agora parecia um farrapo, sua voz rouca de desespero. Então, ele entrou. O coronel republicano Álvaro Diniz, um homem de 39 anos, com a fama de ser um dos estancieiros mais poderosos do Pampa, e um general farroupilha respeitado. Mas, para além da guerra, ele era conhecido por nunca perder no carteado, um lobo solitário das mesas de jogo. Álvaro se sentou, e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ele jogava com uma serenidade que beirava a frieza. Cada carta sua era um passo calculado. No entanto, por um instante, Isabel notou uma sombra em seus olhos, um peso que não combinava com a calma de um jogador vitorioso. Ele também carregava suas culpas, ela sentiu, mesmo sem saber quais. A partida decisiva começou. Remígio, já sem mais nada, com a voz embargada, fez a aposta derradeira. Seus últimos hectares de terra e então, apontando para Isabel, disse que ela seria a garantia viva da dívida. Um arrepio correu pela espinha de Isabel. Seu corpo congelou, sua respiração parou. Ela era uma aposta, um pedaço de terra, um animal. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo. Álvaro, com um olhar penetrante, avaliou a situação. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos varreram Isabel por um segundo, demorando um pouco mais do que o necessário. Com um aceno quase imperceptível, ele igualou a aposta, pondo 5.000 hectares de suas próprias terras sobre a mesa. A carta virou. Álvaro venceu. Remígio, humilhado, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, sequer olhou para Isabel. Com um empurrão áspero em suas costas, ele a jogou para perto de Álvaro, como se ela fosse um mero objeto a ser entregue, um pagamento. Isabel cambaleou, o chão parecendo sumir sob seus pés. O silêncio foi quebrado apenas por um soluço contido que ela não conseguiu segurar. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto. Álvaro a olhou, e naquele instante, a frieza que cobria seus olhos pareceu vacilar. Um lampejo de algo mais complexo, quase humano, atravessando seu olhar antes de se fechar novamente. Ela sentiu o calor de seu olhar, um calor que a assustava e ao mesmo tempo a atraía. Era o fim de sua liberdade, ou talvez o começo de algo totalmente novo. O corpo de Isabel ainda tremia, o baque da humilhação ecoando em sua alma. Os olhares dos homens na sala, curiosos e pesados, a faziam sentir como uma peça de charque recém-arrematada, seu valor medido em terras e apostas. As palmas raras para o coronel Álvaro soavam como um brinde à sua desgraça. Ele havia vencido, mas a vitória parecia ter um gosto amargo em sua boca, um leve franzir na testa que Isabel, em sua angústia, não deixou de notar. Havia culpa, ela sentiu, mesmo sem entender a origem daquele peso em seus olhos. O coronel se aproximou, e o silêncio que se fez em volta deles era quase sufocante. Sua voz, antes tão firme no jogo, agora soava mais baixa, quase um sussurro, e Isabel precisou se esforçar para entender.
Não te assustes, prenda, ele disse, e o tom era estranhamente suave, diferente do que ela esperava de um homem que a acabara de ganhar. Eu não te vejo como um objeto. Isabel ergueu o rosto, os olhos mareados se encontrando com os dele. Havia uma intensidade ali, um brilho que a desarmava e a inquietava ao mesmo tempo. Era um olhar que parecia enxergar através de sua alma, e ela sentiu um misto de medo e uma estranha atração. Minha estância será teu abrigo, ele continuou, a voz firme, mas com uma doçura velada. Não um cárcere. Eu te levarei para lá para te proteger do teu tio e de toda essa situação. Lá, tu terás um teto e segurança. Um sopro de esperança, frágil como uma folha seca, tentou brotar no peito de Isabel. Mas a desconfiança, forjada em anos de submissão, a impedia de acreditar plenamente. Outra vez, uma ordem. Outra vez, a vontade de um homem sobre a sua. Mas o mundo precisa acreditar que tu és minha, Álvaro disse, e a urgência em seu tom a fez prender a respiração. Para o lado de fora, tu serás a prenda que o coronel Álvaro Diniz ganhou no carteado. E a única forma de teu tio Remígio não tentar te reaver, ou fazer algo pior. Ele não vai desistir fácil. Ele vai te caçar se souber que estás livre. A farsa, a mentira. A ideia a assustou. Seria mais uma forma de controle? A liberdade prometida era apenas uma miragem? Mas o que mais ela poderia fazer? O olhar implacável de Remígio, que ainda os observava com ódio do canto da sala, era a prova viva do perigo que a cercava. A alternativa era pior, muito pior. Com um nó na garganta, Isabel assentiu, sua voz se recusando a sair. Aceitava a estranha estratégia dele, o pacto de silêncio e a promessa de uma liberdade futura, mesmo que o medo ainda lhe apertasse o peito. Os dois saíram do casarão sob o burburinho dos presentes, os olhares curiosos e maldosos a seguindo como facas. Isabel sentia o peso de cada julgamento, cada sussurro. O coronel Álvaro caminhava ao seu lado, com a postura de comando, mas Isabel sentia o calor de sua proximidade, uma tensão elétrica que a fazia questionar tudo. Remígio Canto, com os olhos injetados de ódio, os observava partir da sombra. A vingança já borbulhava em sua mente falida. Mais tarde, na solidão de seu quarto na estância, com a pena na mão e o papel à sua frente, o coronel Álvaro Diniz escreveu algumas palavras. Com caligrafia firme, ele redigiu um documento que libertava Isabel Canto de qualquer dívida ou vínculo, garantindo-lhe abrigo e a promessa de sua própria vontade. Dobrou-o com cuidado e o escondeu no forro de seu casaco, um segredo que pesava em sua alma, mas que era o pilar de sua honra e da proteção que ele havia prometido à prenda que ganhara no jogo, mas que, na verdade, estava libertando. A viagem até a estância de Álvaro foi feita em silêncio. Isabel estava sentada ao lado dele na charrete, cada balançar do veículo um lembrete daquela nova e estranha vida que a aguardava. O pampa se estendia vasto, sem fim, sob o céu azul do Rio Grande, mas ela mal via a beleza. Sentia-se pequena, insignificante, uma mancha solitária naquela imensidão. O coronel Álvaro mantinha o olhar fixo no horizonte, sua presença forte e silenciosa ao lado dela. Ela tentava adivinhar o que se passava em sua cabeça, mas ele era um muro, um enigma que a deixava inquieta. Havia uma tensão no ar, não de raiva, mas de algo contido, de palavras não ditas e destinos incertos. A cada légua percorrida, a promessa de liberdade se misturava ao temor de um novo cativeiro, agora ainda mais incerto. Quando a estância de Álvaro surgiu no horizonte, Isabel sentiu um arrepio. Não era um casarão qualquer, mas um império de pedras e terras com seus galpões, mangueiras e a casa grande que parecia abraçar o pampa. Peões e capatazes movimentavam-se, e o burburinho de sua chegada se espalhou antes mesmo que a charrete parasse. As prendas da casa, mulheres de todas as idades, observavam-na com curiosidade e uma ponta de receio. Os olhares delas eram como agulhas, confirmando sua nova condição. A prenda que o coronel havia trazido. Era como ser marcada, um troféu exibido, e a humilhação, que parecia ter diminuído na viagem, voltou com força total. Álvaro desceu primeiro,
com a postura imponente de um senhor de terras e de guerra. Estendeu a mão para Isabel e o toque de seus dedos, breve e firme, enviou um choque elétrico por seu braço. Um arrepio subiu por sua espinha. Ele a apresentou aos poucos presentes com uma formalidade distante, usando um tom que, para Isabel, soava como se ele estivesse apresentando um novo bem, não uma pessoa. Esta é a prenda Isabel Canto, ele disse, e a palavra prenda ecoou em seus ouvidos, pesada como um grilhão invisível. A cada palavra dele, a promessa de liberdade parecia mais distante, um sussurro perdido no vento, quase inaudível. A angústia apertou o peito de Isabel. Como poderia lutar contra a sensação de ser um objeto, quando cada olhar, cada palavra de Álvaro reforçava essa ideia? O medo de que a promessa de liberdade fosse apenas mais uma mentira, uma forma sutil de controle masculino, a consumia. Seu orgulho, antes ferido, agora parecia sangrar, uma ferida aberta em sua alma. Queria resistir, gritar que era livre, mas a voz não lhe vinha. Era a vontade dele que prevalecia, e ela sentia-se novamente presa, mesmo que agora em um cativeiro que parecia dourado, com teto e comida, mas sem a sua própria voz, sem a sua própria escolha. Álvaro, por sua vez, mantinha uma distância calculada, como um general planejando uma batalha. Isabel o observava, percebendo que por trás da fachada de dono havia um homem que se esforçava para parecer impassível, para não mostrar as próprias fraquezas. Os olhos dele, por vezes, pousavam nela com uma intensidade que a desconcerta, um brilho de culpa ou de algo que ele tentava esconder, um turbilhão de pensamentos que ela não conseguia decifrar. Ele parecia se forçar a focar nos papéis da estância, nas conversas com seus homens, evitando um contato mais prolongado com ela, como se temesse o que uma proximidade maior pudesse revelar. Era como se ele lutasse contra algo dentro de si, um peso que ela sentia, mas não compreendia, um fardo pesado que ele carregava sozinho. Ele a queria protegida, sim, ela acreditava, mas a forma como a mantinha, como um bem precioso e distante, era um fardo para ambos. Ele se impunha a essa distância, Isabel percebia, para não confundir o resgate com um apego, e para esconder o segredo que ela, em sua inocência, ainda não conhecia, mas que já pairava como uma névoa entre eles. A vida na estância do coronel Álvaro Diniz tinha seu próprio ritmo, um balé de tarefas e obrigações que Isabel aprendeu a seguir, mas nunca a pertencer. Ela se movia pelos cômodos amplos e pelos pátios ensolarados, auxiliando as outras prendas nas lides da casa, na cozinha, na costura. Mas a cada passo sentia sobre si os olhos curiosos, por vezes invejosos, por vezes temerosos das outras mulheres. Afinal, ela era a prenda que o coronel havia trazido do jogo, um troféu de pele e osso que despertava fofocas e silêncios pesados, como se sua presença fosse uma sombra de incerteza. Isabel tentava se misturar, mas sabia que sua situação era única e dolorosa. A promessa de liberdade ainda era um eco distante, e a cada dia que passava ali, sob o teto de Álvaro, ela se sentia mais presa àquela farsa, mais enredada em uma teia de aparências. O coronel, por sua vez, mantinha-se a uma distância que era quase cruel. Ele era um homem ocupado, o general de uma causa, e a estância fervilhava com a movimentação da guerra. Isabel o via nas reuniões com outros oficiais farroupilhas, seus uniformes impecáveis, os mapas estendidos sobre a mesa grande da sala, as vozes sérias discutindo estratégias, a escassez de mantimentos, a força dos caramurus. Álvaro Diniz era um líder nato. Sua voz de comando ecoava pelos corredores. Sua mente afiada decidia destinos de homens e batalhas. Ela observava a força e a astúcia dele, a forma como seus homens o respeitavam e o seguiam sem questionar. Era um homem de guerra, um estrategista. E essa faceta dele era muito diferente do jogador frio que a havia ganhado no carteado. Ele parecia evitar conversas pessoais, mantendo-se focado nos assuntos da guerra e da estância. Seus olhos, que antes haviam demorado sobre ela, agora eram breves, calculados. Isabel sentia que ele se esforçava para manter aquela distância, como se temesse que uma aproximação maior pudesse estragar o plano, ou talvez revelar algo que ele não queria mostrar.
A tensão entre eles era como uma corda esticada, invisível, mas palpável. E Isabel sentia que, por trás daquele esforço em mantê-la distante, havia algo mais, algo que ele tentava esconder dela e, talvez, de si mesmo. Com o tempo, a curiosidade de Isabel começou a suplantar a resignação. A estância tinha uma pequena biblioteca, e ali, entre livros de leis e histórias, ela encontrou mapas e jornais antigos que falavam da Revolução Farroupilha. A causa que antes lhe parecia distante e masculina, agora ganhava contornos mais claros. Ela leu sobre a busca por liberdade, por justiça, por um Pampa independente. Começou a se interessar, a entender o que movia aqueles homens, inclusive o coronel Álvaro. Ela o observava em seus momentos de solidão na varanda, com o olhar perdido no horizonte vasto do Pampa, ou na biblioteca, estudando seus mapas. Não era apenas um jogador, nem um mero estancieiro. Era um homem com um propósito, com responsabilidades pesadas sobre os ombros, e talvez com um coração que escondia mais do que aparentava. Isabel começava a vê-lo de uma forma mais complexa, não apenas como seu dono ou seu salvador, mas como um homem de muitas camadas, um enigma que a atraía e a inquietava ao mesmo tempo. Aquele silêncio entre eles, antes opressor, agora parecia um convite à observação, um espaço onde a compreensão começava a nascer. Foi em uma tarde quente de verão que a máscara do coronel Álvaro começou a mostrar suas primeiras fissuras. Um alvoroço repentino quebrou a rotina da estância. Um dos peões, um moço novo e desajeitado, havia caído do cavalo, quebrando o braço de forma feia. Os gritos de dor do rapaz ecoavam pelo pátio, e os outros homens se aglomeravam, sem saber bem o que fazer, enquanto o sangue manchava a poeira do chão. Isabel, que estava na cozinha ajudando a preparar o mate, correu para fora, a apreensão lhe consumindo. A cena era caótica, e o desespero do peão a tocou fundo. Ela viu o coronel Álvaro se aproximar, com o rosto sério, avaliando a situação com sua costumeira calma, mas havia uma ruga de preocupação entre suas sobrancelhas. Antes que qualquer um pudesse agir, Isabel se adiantou, sua voz surpreendentemente firme. Tragam uma tigela com água limpa e panos. E alguém, por favor, busque um pouco de arnica e casca de salgueiro no Jardim das Ervas. Suas ordens, dadas com clareza e autoridade que ela nem sabia que possuía, fizeram os peões se moverem. Álvaro a observou surpreso. Seus olhos, antes focados no ferido, agora se voltaram para Isabel, um brilho de curiosidade e admiração despontando. Ela se ajoelhou ao lado do rapaz, seu toque gentil, mas resoluto, avaliando a gravidade do ferimento. Com cuidado e uma destreza inesperada, ela limpou a ferida e, usando os panos e as ervas trazidas, improvisou uma tala, aliviando a dor do peão, que, embora ainda sofrendo, já respirava com mais calma. Naquele momento, Isabel não era a prenda ganhada no jogo, nem o objeto silencioso. Era uma mulher de ação, de inteligência e compaixão, e sua habilidade era inegável. Álvaro, parado a poucos passos, viu a força que ela escondia, a perspicácia que ele não esperava. A fachada de dono que ele mantinha se desfez por um instante, revelando o homem por trás do título. Ele era gentil com seu peão. Sua voz era de comando, mas também de preocupação ao instruir os outros homens a carregarem o ferido com cuidado. Ele era justo, protetor com os seus, e essa humanidade o tornava, aos olhos de Isabel, um homem muito mais complexo e atraente do que ela imaginava. Um silêncio tenso pairou entre eles depois que o peão foi levado para dentro. Os olhos de Álvaro se encontraram com os de Isabel, e ali, naquele olhar demorado, não havia mais a frieza do jogador, mas um reconhecimento, uma admiração que a fez prender a respiração. A proximidade física do incidente, a adrenalina, tudo conspirava para que a tensão entre eles se tornasse quase insuportável. Isabel sentiu um calor perigoso se espalhar por seu peito. Como poderia se sentir atraída por um homem que, em tese, a possuía? A promessa de liberdade se chocava com o desejo que começava a brotar, um sentimento novo e assustador. Ela lutava contra essa atração, contra a ideia de que sua vontade, que tanto prezava,
pudesse ser novamente dobrada, desta vez não por força, mas por um sentimento. Álvaro, por sua vez, sentiu a culpa se misturar com algo novo e perigoso. A admiração por Isabel era palpável, e ele se viu preocupado com ela de uma forma que ia além da promessa de proteção. Ela não era apenas uma prenda. Era uma mulher com força, inteligência e um espírito que ele começava a enxergar. O segredo do documento em seu casaco parecia queimar em seu peito, e a farsa, antes uma necessidade, agora era um fardo ainda mais pesado. Dias depois, um mensageiro trouxe notícias preocupantes. Remígio Canto, o tio tutor, estava desesperado. A ruína total o havia impulsionado a espalhar calúnias pela região, insinuando que Álvaro a mantinha à força, difamando a honra da estância e a integridade de Isabel. Os boatos chegavam como o vento frio do Pampa, e a sombra de Remígio, que parecia ter ficado para trás em Jaguarão, voltava a se estender sobre a estância. Isso reforçava a necessidade da farsa. A mentira, por mais que doesse, era o escudo de Isabel, a única forma de protegê-la das garras de um homem sem escrúpulos. Mas agora, com a crescente atração e a humanidade que ela havia visto em Álvaro, a farsa era uma tortura para ambos, uma barreira entre o que sentiam e o que o mundo precisava ver. O coronel a olhava e Isabel sentia o peso de sua escolha, a culpa que o corroía e a promessa silenciosa de que, apesar de tudo, ele a protegeria. A vida na estância seguia seu ritmo, mas uma sombra pesada começava a cobrir o Pampa, e não era apenas a das nuvens de chuva. Isabel notava a mudança em Álvaro, uma melancolia mais profunda que se instalava em seus olhos, especialmente nos momentos em que ele se isolava alheio a tudo. Ela o via, às vezes, na varanda, olhando para o horizonte com um peso invisível sobre os ombros, ou na biblioteca, com documentos e mapas espalhados. Não era a frieza do jogador, mas a angústia de um homem que carregava um fardo. Uma tarde, ao passar perto da sala de jantar, Isabel ouviu a voz de Álvaro. Ele conversava com um de seus capatazes mais antigos, um homem leal chamado Inácio, sobre as perdas da guerra. Tantos homens bons, Inácio, Álvaro dizia, e a voz dele soava mais rouca que o normal. Alguns perderam mais que a vida. Perderam a honra, as terras, a esperança, tudo nas mesas de jogo, para sustentar a causa. E eu estava lá. Eu ganhei. Inácio murmurou algo em uma tentativa de consolo, mas Álvaro parecia não ouvir. É um preço alto, Inácio. Construir a fortuna de um sobre a ruína de outro. Mesmo que seja pela causa, o gosto amargo não sai. Isabel parou, o coração apertado. Ali estava. A culpa que ela sentia em Álvaro, o peso que o impedia de se apegar, de se abrir. Ele tinha prosperado, enriquecido, enquanto outros farroupilhas perdiam tudo nas mesas de jogo, na esperança de financiar a guerra. Ele, o vencedor implacável, sentia-se um predador, mesmo que sua fortuna servisse a um propósito maior. Aquela culpa era um muro, um abismo entre o que ele era e o que poderia ser, impedindo-o de formar laços, de se entregar. Ela sentiu uma pontada de compaixão, compreendendo um pouco mais o enigma que era o coronel Álvaro Diniz. Enquanto isso, as notícias da guerra se intensificavam, trazidas por mensageiros apressados e poeirentos. Batalhas ferozes ocorriam em vilarejos próximos, e a estância de Álvaro, por sua posição estratégica, transformava-se em um ponto de apoio crucial para os farroupilhas. Soldados iam e vinham, cavalos relinchavam nos pátios, carroças carregadas de mantimentos e armas entravam e saíam. O cheiro de pólvora e suor pairava no ar, misturado ao aroma de fumaça das fogueiras noturnas. A casa, antes um lar, agora parecia um quartel, com a tensão da guerra infiltrada em cada canto. Isabel, que antes se sentia alheia a tudo, apenas uma peça no tabuleiro da vida de outros, começou a despertar. A causa farroupilha, que lhe parecia distante e masculina, agora batia à sua porta com a urgência dos feridos e a necessidade dos que lutavam. Ela não podia mais ficar parada observando. Sua experiência com o peão ferido no capítulo anterior não foi um caso isolado. Ela se viu ajudando as outras prendas
a cuidar dos soldados que chegavam exaustos ou com ferimentos leves, aplicando as ervas que conhecia, trocando curativos, preparando chás para aliviar a dor. Na cozinha, ajudava a cozinhar para o crescente número de homens, preparando panelas de charque e arroz, amassando pão. À noite, muitas vezes, as prendas se reuniam para ler as cartas que chegavam dos campos de batalha. E Isabel, com sua caligrafia elegante e a voz clara, lia para as mulheres que não sabiam, ou escrevia as respostas para os maridos, filhos e irmãos. Cada palavra lida, cada história de coragem e saudade, acendia nela um senso de propósito. Ela não era apenas a prenda ganhada no jogo, era útil, era parte de algo maior. O medo de ser um objeto começava a dar lugar a uma nova força, uma vontade de ser parte da luta, de contribuir. Ela via a guerra não apenas como destruição, mas como a busca pela liberdade, a mesma liberdade que ela tanto ansiava. E ao observar Álvaro em seu papel de general, liderando seus homens com uma mistura de astúcia e humanidade, Isabel começou a compreender que, por trás do jogador frio e do homem culpado, havia um líder, um protetor, um homem que, apesar de seus próprios fardos, lutava por algo em que acreditava. E isso, de alguma forma, a atraía ainda mais para ele, não como um dono, mas como um companheiro de destino. As notícias voavam no Pampa, como a poeira levantada por um tropel de cavalos, e nem todas eram sobre a guerra. Boatos, sussurros maldosos, começaram a chegar à estância do coronel Álvaro, carregados pelo vento ou trazidos por vizinhos com olhares curiosos. Remígio Canto, o tio tutor, não estava parado. Consumido pela ruína e pelo ódio, ele espalhava calúnias por toda a parte, insinuando que Álvaro a mantinha à força, difamando a honra da estância e, principalmente, a de Isabel. Isabel sentia os olhares diferentes das outras prendas, as conversas que cessavam quando ela se aproximava. As palavras antes escondidas agora eram quase audíveis, como picadas de agulha. A prenda do coronel, diziam, mas com um tom que transformava a posse em cativeiro, a proteção em aprisionamento. A sombra de Remígio, que parecia ter ficado em Jaguarão, voltava a se estender sobre ela, não com a força bruta, mas com a veneno da fofoca. Ela sentia o peso da mentira que vivia, a farsa que a protegia, mas que também a marcava. Naquela noite, a estância dormia sob o céu estrelado do Rio Grande. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto dos grilos e, vez ou outra, pelo relinchar distante de um cavalo. Na solidão de seu escritório, iluminado apenas pela chama bruxuleante de um lampião, o coronel Álvaro Diniz estava imerso em seus pensamentos. A notícia das calúnias de Remígio o alcançara, e a raiva mesclada com uma culpa antiga apertava seu peito. Ele sabia que o homem era perigoso, capaz de tudo para reaver o que considerava seu. Álvaro suspirou, o peso da guerra e de seus próprios demônios o esmagando. Seus olhos percorreram a escrivaninha, cheia de papéis da estância e mapas de batalha. Por um instante, sua mente voou para Isabel. Ela estava dormindo, protegida sob seu teto. Mas a que custo? A custo de sua liberdade, de sua verdade. A farsa, tão necessária, agora parecia uma espada de dois gumes, ferindo a ambos. Com um movimento lento, quase ritualístico, Álvaro levou a mão ao bolso interno de seu casaco de guerra pendurado na cadeira. Seus dedos tatearam o forro, encontrando um papel dobrado e amarelado pelo tempo. Um segredo que ele guardava com a vida. Ele o tirou com cuidado, desdobrando-o sobre a mesa de madeira rústica. Ali estava. O documento. Sua caligrafia firme preenchia o papel. Eu, coronel Álvaro Diniz, por meio deste, declaro Isabel Canto, maior e capaz, livre de qualquer dívida ou vínculo de posse. Sua estadia em minha estância é por sua livre e espontânea vontade e para sua proteção, até que possa seguir seu próprio caminho, sem coerção ou domínio de outrem. Que sua vontade seja sua única lei. Abaixo, sua assinatura e a data, de dias depois daquela noite no cassino. O lampião tremeluzia, lançando sombras dançantes sobre as palavras. Para o leitor, a verdade era agora visível, clara como a água de um arroio.
Álvaro nunca a quis como posse. Seu ato no carteado fora um resgate, disfarçado de conquista. A promessa de liberdade não era uma mentira, mas um segredo que ele guardava para protegê-la de um mundo cruel e de um tio vingativo. Ele releu o documento, a ponta dos dedos passando sobre sua assinatura. A culpa que sentia por ter enriquecido na ruína alheia, a mesma que o impedira de se apegar, agora se misturava a uma dor diferente, a dor de não poder ser honesto com a mulher que ele havia salvado. Ele a via crescer na estância com sua inteligência e sua coragem, e a cada dia a farsa se tornava mais pesada, mais sufocante. Mas não havia outra escolha. Não ainda. Se Remígio soubesse da verdade, ele a caçaria, a faria de refém, ou pior, a farsa era seu escudo, sua única defesa. Com um suspiro pesado, Álvaro dobrou o documento novamente, com o mesmo cuidado de antes, e o guardou de volta no forro do casaco. Ele se levantou, caminhando até a janela. O pampa adormecido se estendia sob a luz da lua, vasto e misterioso. A proteção de Isabel era sua prioridade, acima de sua própria honra, acima de seus próprios sentimentos. Ele manteria o segredo, mesmo que isso o corroesse por dentro, mesmo que o impedisse de se aproximar dela da forma que seu coração, silenciosamente, já começava a desejar. A mentira, por mais dolorosa que fosse, era o preço de sua segurança. E ele estava disposto a pagar. As notícias voavam no pampa como a poeira levantada por um tropel de cavalos, e nem todas eram sobre a guerra. Boatos, sussurros maldosos, começaram a chegar à estância do coronel Álvaro, carregados pelo vento ou trazidos por vizinhos com olhares curiosos. Remígio Canto, o tio tutor, não estava parado. Consumido pela ruína e pelo ódio, ele espalhava calúnias por toda a parte, insinuando que Álvaro a mantinha à força, difamando a honra da estância, e principalmente a de Isabel. Isabel sentia os olhares diferentes das outras prendas, as conversas que cessavam quando ela se aproximava. As palavras antes escondidas agora eram quase audíveis como picadas de agulha. A prenda do coronel, diziam, mas com um tom que transformava a posse em cativeiro, a proteção em aprisionamento. A sombra de Remígio, que parecia ter ficado em Jaguarão, voltava a se estender sobre ela, não com a força bruta, mas com a veneno da fofoca. Ela sentia o peso da mentira que vivia, a farsa que a protegia, mas que também a marcava. Naquela noite, a estância dormia sob o céu estrelado do Rio Grande. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto dos grilos e, vez ou outra, pelo relinchar distante de um cavalo. Na solidão de seu escritório, iluminado apenas pela chama bruxuleante de um lampião, o coronel Álvaro Diniz estava imerso em seus pensamentos. A notícia das calúnias de Remígio o alcançara, e a raiva mesclada com uma culpa antiga apertava seu peito. Ele sabia que o homem era perigoso, capaz de tudo para reaver o que considerava seu. Álvaro suspirou, o peso da guerra e de seus próprios demônios o esmagando. Seus olhos percorreram a escrivaninha, cheia de papéis da estância e mapas de batalha. Por um instante, sua mente voou para Isabel. Ela estava dormindo, protegida sob seu teto, mas a que custo? A custo de sua liberdade e de sua verdade. A farsa, tão necessária, agora parecia uma espada de 2 gumes, ferindo a ambos. Com um movimento lento, quase ritualístico, Álvaro levou a mão ao bolso interno de seu casaco de guerra pendurado na cadeira. Seus dedos tatearam o forro, encontrando um papel dobrado e amarelado pelo tempo. Um segredo que ele guardava com a vida. Ele o tirou com cuidado, desdobrando-o sobre a mesa de madeira rústica. Ali estava. O documento. Sua caligrafia firme preenchia o papel. Eu, coronel Álvaro Diniz, por meio deste, declaro Isabel Canto maior e capaz, livre de qualquer dívida ou vínculo de posse. Sua estadia em minha estância é por sua livre e espontânea vontade e para sua proteção, até que possa seguir seu próprio caminho, sem coerção ou domínio de outrem. Que sua vontade seja sua única lei. Abaixo, sua assinatura e a data, de dias depois daquela noite no cassino. O lampião tremeluzia, lançando sombras dançantes sobre as palavras.
Para o leitor, a verdade era agora visível, clara como a água de um arroio. Álvaro nunca a quis como posse. Seu ato no carteado fora um resgate, disfarçado de conquista. A promessa de liberdade não era uma mentira, mas um segredo que ele guardava para protegê-la de um mundo cruel e de um tio vingativo. Ele releu o documento, a ponta dos dedos passando sobre sua assinatura. A culpa que sentia por ter enriquecido na ruína alheia, a mesma que o impedira de se apegar, agora se misturava a uma dor diferente, a dor de não poder ser honesto com a mulher que ele havia salvado. Ele a via crescer na estância com sua inteligência e sua coragem, e a cada dia a farsa se tornava mais pesada, mais sufocante, mas não havia outra escolha, não ainda. Se Remígio soubesse da verdade, ele a caçaria, a faria de refém, ou pior, a farsa era seu escudo, sua única defesa. Com um suspiro pesado, Álvaro dobrou o documento novamente, com o mesmo cuidado de antes, e o guardou de volta no forro do casaco. Ele se levantou, caminhando até a janela. O pampa adormecido se estendia sob a luz da lua, vasto e misterioso. A proteção de Isabel era sua prioridade, acima de sua própria honra, acima de seus próprios sentimentos. Ele manteria o segredo, mesmo que isso o corroesse por dentro, mesmo que o impedisse de se aproximar dela da forma que seu coração, silenciosamente, já começava a desejar. A mentira, por mais dolorosa que fosse, era o preço de sua segurança, e ele estava disposto a pagar. A vida na estância de Álvaro continuava, misturando a labuta diária com a sombra da guerra. Isabel, cada vez mais atenta, percebia que os boatos sobre Remígio não eram apenas palavras ao vento. Havia um homem novo entre os agregados, um sujeito de olhos inquietos e sorriso fácil demais, que sempre parecia estar por perto quando ela conversava ou quando Álvaro falava com seus capatazes. Ele a observava, um olhar rápido, disfarçado, mas Isabel, com sua sensibilidade aguçada, sentia o peso daquele escrutínio. Não era a curiosidade normal, mas algo mais frio, calculista. A rede de Remígio ela sentia, estava se fechando, e a sensação de estar sendo vigiada a fazia prender a respiração. Isabel sentia uma tensão crescente no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. As conversas sussurradas nas cozinhas, os olhares que se desviavam quando ela se aproximava, tudo indicava que o perigo de seu tio era real e se aproximava. Esse medo, paradoxalmente, a empurrava para mais perto de Álvaro. Ele era seu escudo, sua única proteção no momento. Por mais que a farsa doesse, por mais que ela se sentisse um troféu, a segurança que ele oferecia era inegável. Ela confiava em sua palavra de que estaria segura, mesmo que a forma como ele a mantinha fosse um fardo para seu espírito. Uma noite, sem conseguir dormir, Isabel desceu até a biblioteca para buscar um livro. A luz de um lampião vazava por debaixo da porta do escritório de Álvaro, indicando que ele ainda estava acordado. Ela hesitou, mas a curiosidade e uma estranha atração a puxaram para mais perto. A porta estava entreaberta. Ela o viu sentado à escrivaninha, os cabelos um pouco desgrenhados, o rosto marcado pelo cansaço. Diante dele, não havia cartas de jogo, mas mapas de batalha, cheios de anotações e riscos. Álvaro estava absorto, a cabeça apoiada na mão, o olhar distante, pensativo. A chama do lampião dançava em seus olhos, revelando uma melancolia profunda, uma dor que ia além da frieza do jogador de cartas ou da imponência do general. Ele não era o coronel Álvaro Diniz que a havia ganhado no jogo. Era um homem sobrecarregado, um líder que carregava o peso de muitos destinos em seus ombros, um homem que parecia estar lutando uma batalha, não apenas no campo, mas dentro de si mesmo. Seus lábios estavam finos, quase duros, mas o brilho em seus olhos era de uma vulnerabilidade que Isabel nunca havia visto. Naquele instante, a imagem do jogador frio desmoronou. Isabel viu o homem por trás da máscara, o líder farroupilha sobrecarregado pela guerra, pela culpa, pelos segredos. Sentiu uma pontada no coração, uma mistura de pena e admiração que a fez prender a respiração. Aquele olhar, tão cansado e pensativo, a atraía de uma forma nova, mais profunda.
Ela não o via mais como seu dono, mas como um homem complexo, com suas próprias lutas silenciosas. Isabel recuou sem fazer barulho, voltando para seu quarto com o coração batendo forte. O livro que buscava foi esquecido. Naquele olhar roubado, ela havia visto um pedaço da alma de Álvaro, e aquela visão mudaria para sempre a forma como ela o enxergava, aprofundando a estranha e perigosa conexão entre eles. O Pampa, que antes parecia guardar os segredos de Álvaro e Isabel, agora se preparava para revelar perigos ainda maiores. A estância, com seus galpões e mangueiras, tinha voltado a uma rotina de trabalho e espera, mas a tensão da guerra era como uma bruma fina que cobria tudo. Isabel seguia seus dias ajudando as prendas, a mente sempre atenta aos movimentos dos homens, às conversas sobre os caramurus que se aproximavam. Ela sentia que algo estava para acontecer, uma premonição que lhe apertava o peito. E então aconteceu. Um grito rasgou o silêncio da tarde, vindo da direção da coxilha, onde os campos se abriam. Um peão vinha a cavalo, em disparada, seu chapéu voando ao vento, o rosto pálido de medo. "Ataque! Os caramurus queimaram a estância do vizinho. Estão vindo para cá." O coração de Isabel deu um salto, gelando em seu peito. O caos se instalou. Homens corriam, pegavam armas, as mulheres se aglomeravam, assustadas. A estância, antes um refúgio, transformou-se em um formigueiro de pânico e preparativos. O coronel Álvaro Diniz surgiu em meio à confusão, sua voz de comando cortando o ar como uma faca. "Capatazes, posicionem os homens, as mulheres e as crianças para o porão. Não deixem nada queimar." Ele era um general em seu elemento. Sua postura firme inspirava coragem. Mas Isabel via a seriedade em seus olhos, a gravidade da situação. As outras prendas, apavoradas, corriam para o porão, puxando as crianças consigo. Isabel, por um instante, sentiu o impulso de seguir, mas algo a deteve. Não podia ficar escondida, inútil, enquanto o perigo batia à porta. Ela havia encontrado um propósito na estância e agora, mais do que nunca, precisava ser útil. Com passos rápidos e decididos, ela correu para a cozinha. "Vamos, preparem água quente. Rasguem os panos, precisamos de ataduras. Tragam o máximo de ervas medicinais que puderem." Suas ordens, antes hesitantes, agora saíam com uma clareza que surpreendeu a si mesma e as outras mulheres, que, vendo sua coragem, começaram a segui-la. Isabel montou uma pequena enfermaria improvisada nos fundos da casa, organizando tudo com agilidade. Seus olhos percorriam o pátio, onde os homens de Álvaro se posicionavam armados, prontos para a batalha. O som de tiros distantes começou a ecoar, cada um martelo batendo em seu peito. Álvaro, enquanto dava as últimas instruções, notou a agitação de Isabel e das outras mulheres na cozinha. Ele esperava vê-la escondida como as outras, mas ali estava ela, com o rosto sério e os braços cheios de panos e ervas, sua voz firme guiando as outras. Um brilho de surpresa e admiração passou por seus olhos, antes que ele voltasse a focar na defesa. A batalha começou de verdade. Gritos, tiros e o cheiro de pólvora invadiram a estância. Logo, os primeiros feridos começaram a chegar, trazidos pelos companheiros. Isabel não hesitou. Com mãos firmes, limpava feridas, estancava sangue, improvisava curativos, sua delicadeza se misturando à força de quem agia sob pressão. Ela sentia o medo, sim, mas a necessidade de ajudar era maior. Em um momento de calmaria forçada, enquanto um dos homens de Álvaro era trazido, ferido na perna, o coronel passou pela enfermaria improvisada. Seus olhos encontraram os de Isabel. Ela estava com o rosto sujo de fuligem, os cabelos soltos, mas sua postura era de uma coragem que o impressionou profundamente. Naquele olhar que durou um segundo a mais do que o necessário, não havia mais a frieza do jogador, nem a distância do dono. Havia um reconhecimento, uma admiração silenciosa que a fez prender a respiração. A máscara de posse que ele mantinha e a de objeto que ela sentia se desfez na face do perigo real. Ela era uma mulher lutando por sua gente, por seu lar, e ele era um general que via a força e a inteligência nela, para além de qualquer aposta. Naquele caos de guerra, uma união silenciosa começava a se formar, uma ponte de respeito e admiração mútua,
sob o céu ameaçador do Pampa. O ataque havia passado, deixando um rastro de exaustão e alguns estragos na estância. O sol, que antes brilhava forte, agora se punha, pintando o céu de tons avermelhados que pareciam sangrar. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao aroma de fumaça das cercas queimadas. O silêncio, que se seguia ao barulho da batalha, era pesado, um lembrete do que havia acontecido. Isabel e as outras mulheres trabalhavam sem descanso, cuidando dos feridos. A enfermaria improvisada, montada nos fundos da casa, estava cheia, e ela se movia entre os homens com uma calma que não sentia por dentro. Seu coração ainda batia apressado, mas suas mãos eram firmes, seus olhos atentos a cada gemido, a cada rosto pálido. Um dos soldados, um jovem peão chamado Bento, tinha um ferimento feio na perna. A bala havia rasgado a carne, e ele gemia baixinho, a febre já começando a subir. Isabel estava ao seu lado, limpando a ferida com água e ervas que havia colhido, sua testa franzida em concentração. O coronel Álvaro Diniz entrou na enfermaria, o rosto cansado, mas os olhos ainda vigilantes. Ele havia passado o dia organizando a defesa e agora vinha ver seus homens. Seu olhar parou em Isabel, observando a delicadeza com que ela tratava Bento, a forma como ela o acalmava com palavras suaves. A cena o tocou de um jeito que ele não esperava. Ele se aproximou, parando perto da cama de Bento. Isabel ergueu os olhos e o olhar de Álvaro se encontrou com o dela. Não havia mais a urgência da batalha, mas um cansaço mútuo, uma compreensão silenciosa do que haviam passado. O espaço entre eles parecia diminuir, carregado de uma tensão que não era de medo, mas de uma estranha proximidade. "Ele vai ficar bem, coronel", Isabel disse, a voz baixa, mas segura. "O ferimento é feio, mas não pegou o osso." Álvaro assentiu, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ele se sentou em um banco simples ali perto, seus olhos fixos no chão por um momento. "A guerra cobra caro, prenda Isabel", ele disse, e a voz dele era mais baixa, mais rouca do que o normal. "Vidas, terras, a paz que a gente conhece." Isabel continuou a enfaixar a perna de Bento, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra de Álvaro. Ele não estava falando apenas com ela, mas com a si mesmo. "Eu vi muitos homens perderem tudo, Isabel. Famílias desfeitas, sonhos jogados fora. E por vezes, eu fui o que colheu o que eles perderam. Nas mesas de jogo, na sorte, na guerra. A gente se acostuma a vencer, mas a culpa não vai embora fácil. Ela se agarra na alma da gente." Ele fez uma pausa e Isabel sentiu o peso daquelas palavras. Era a primeira vez que ele se abria, que mostrava um pedaço da dor que ela já havia sentido nele. A imagem do jogador frio se desfez ainda mais, revelando um homem machucado por suas próprias escolhas e pelo destino. "Eu entendo o que o senhor diz, coronel", Isabel respondeu, sua voz quase um sussurro. Ela terminou de cuidar de Bento e se virou para Álvaro, seus olhos encontrando os dele. "O medo de perder o que a gente tem, ou pior, de perder quem a gente é. Eu tive muito medo de nunca mais ter a minha voz, de ser só uma vontade dos outros." O olhar de Álvaro se suavizou, uma gentileza que ela nunca tinha visto antes. Ele a ouvia de verdade, e isso era novo para Isabel. Ele a via não como a prenda que ele ganhou, mas como uma mulher com seus próprios medos e sua própria força. "Tua voz é mais forte do que pensas, Isabel", ele disse, e um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. "Eu vi isso hoje. Tua coragem, tua inteligência. Não é de qualquer um." Isabel sentiu um calor no peito. As palavras dele, simples e diretas, tocaram fundo em sua alma. Pela primeira vez, ela se sentiu vista, respeitada. Não havia mais a pose de dono, nem a fachada de objeto. Ali, entre a dor dos feridos e a sombra da guerra, eles se viam como pessoas, com suas feridas e suas forças. O respeito entre eles crescia, como uma semente plantada em terra árida. Isabel via a bondade de Álvaro, a humanidade por trás de sua distância. E ele via nela não apenas a beleza, mas a força e a sabedoria que a faziam digna de um lugar muito maior do que o de uma prenda em um jogo.
A barreira entre eles não havia sumido de todo, mas uma ponte estava começando a ser construída, fio a fio, com cada palavra verdadeira, com cada olhar que dizia mais que 1000 discursos. O Pampa, que antes parecia guardar os segredos de Álvaro e Isabel, agora se preparava para revelar perigos ainda maiores. A estância, com seus galpões e mangueiras, tinha voltado a uma rotina de trabalho e espera, mas a tensão da guerra era como uma bruma fina que cobria tudo. Isabel seguia seus dias ajudando as prendas, a mente sempre atenta aos movimentos dos homens, às conversas sobre os caramurus que se aproximavam. Ela sentia que algo estava para acontecer, uma premonição que lhe apertava o peito. E então, aconteceu. Um grito rasgou o silêncio da tarde vindo da direção da coxilha, onde os campos se abriam. Um peão vinha a cavalo, em disparada, seu chapéu voando ao vento, o rosto pálido de medo. Ataque! Os caramurus. Queimaram a estância do vizinho e estão vindo para cá. O coração de Isabel deu um salto, gelando em seu peito. O caos se instalou. Homens corriam, pegavam armas. As mulheres se aglomeravam, assustadas. A estância, antes um refúgio, transformou-se em um formigueiro de pânico e preparativos. O coronel Álvaro Diniz surgiu em meio à confusão, sua voz de comando cortando o ar como uma faca. Capatazes, posicionem os homens, as mulheres e as crianças para o porão. Não deixem nada queimar. Ele era um general em seu elemento. Sua postura firme inspirava coragem. Mas Isabel via a seriedade em seus olhos, a gravidade da situação. As outras prendas, apavoradas, corriam para o porão, puxando as crianças consigo. Isabel, por um instante, sentiu o impulso de seguir, mas algo a deteve. Não podia ficar escondida, inútil, enquanto o perigo batia à porta. Ela havia encontrado um propósito na estância, e agora, mais do que nunca, precisava ser útil. Com passos rápidos e decididos, ela correu para a cozinha. Vamos, preparem água quente, rasguem os panos, precisamos de ataduras, tragam o máximo de ervas medicinais que puderem. Suas ordens antes hesitantes agora saíam com uma clareza que surpreendeu a si mesma e as outras mulheres, que, vendo sua coragem, começaram a segui-la. Isabel montou uma pequena enfermaria improvisada nos fundos da casa, organizando tudo com agilidade. Seus olhos percorriam o pátio, onde os homens de Álvaro se posicionavam, armados, prontos para a batalha. O som de tiros distantes começou a ecoar, cada um martelo batendo em seu peito. Álvaro, enquanto dava as últimas instruções, notou a agitação de Isabel e das outras mulheres na cozinha. Ele esperava vê-la escondida como as outras, mas ali estava ela, com o rosto sério e os braços cheios de panos e ervas, sua voz firme guiando as outras. Um brilho de surpresa e admiração passou por seus olhos, antes que ele voltasse a focar na defesa. A batalha começou de verdade. Gritos, tiros e o cheiro de pólvora invadiram a estância. Logo, os primeiros feridos começaram a chegar, trazidos pelos companheiros. Isabel não hesitou. Com mãos firmes limpava feridas, estancava sangue, improvisava curativos, sua delicadeza se misturando à força de quem agia sob pressão. Ela sentia o medo, sim, mas a necessidade de ajudar era maior. Em um momento de calmaria forçada, enquanto um dos homens de Álvaro era trazido, ferido na perna, o coronel passou pela enfermaria improvisada. Seus olhos encontraram os de Isabel. Ela estava com o rosto sujo de fuligem, os cabelos soltos, mas sua postura era de uma coragem que o impressionou profundamente. Naquele olhar, que durou 1 segundo a mais do que o necessário, não havia mais a frieza do jogador, nem a distância do dono. Havia um reconhecimento, uma admiração silenciosa que a fez prender a respiração. A máscara de posse que ele mantinha e a de objeto que ela sentia se desfez na face do perigo real. Ela era uma mulher lutando por sua gente, por seu lar, e ele era um general que via a força e a inteligência nela, para além de qualquer aposta. Naquele caos de guerra, uma união silenciosa começava a se formar, uma ponte de respeito e admiração mútua sob o céu ameaçador do Pampa. O ataque havia passado, deixando um rastro de exaustão e alguns estragos na estância.
O sol, que antes brilhava forte, agora se punha, pintando o céu de tons avermelhados que pareciam sangrar. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao aroma de fumaça das cercas queimadas. O silêncio, que se seguia ao barulho da batalha, era pesado, um lembrete do que havia acontecido. Isabel e as outras mulheres trabalhavam sem descanso, cuidando dos feridos. A enfermaria improvisada, montada nos fundos da casa, estava cheia, e ela se movia entre os homens com uma calma que não sentia por dentro. Seu coração ainda batia apressado, mas suas mãos eram firmes, seus olhos atentos a cada gemido, a cada rosto pálido. Um dos soldados, um jovem peão chamado Bento, tinha um ferimento feio na perna. A bala havia rasgado a carne e ele gemia baixinho, a febre já começando a subir. Isabel estava ao seu lado limpando a ferida com água e ervas que havia colhido, sua testa franzida em concentração. O coronel Álvaro Diniz entrou na enfermaria, o rosto cansado, mas os olhos ainda vigilantes. Ele havia passado o dia organizando a defesa e agora vinha ver seus homens. Seu olhar parou em Isabel, observando a delicadeza com que ela tratava Bento, a forma como ela o acalmava com palavras suaves. A cena o tocou de um jeito que ele não esperava. Ele se aproximou, parando perto da cama de Bento. Isabel ergueu os olhos e o olhar de Álvaro se encontrou com o dela. Não havia mais a urgência da batalha, mas um cansaço mútuo, uma compreensão silenciosa do que haviam passado. O espaço entre eles parecia diminuir, carregado de uma tensão que não era de medo, mas de uma estranha proximidade. "Ele vai ficar bem, coronel", Isabel disse a voz baixa, mas segura. "O ferimento é feio, mas não pegou o osso." Álvaro assentiu, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ele se sentou em um banco simples ali perto, seus olhos fixos no chão por um momento. "A guerra cobra caro, prenda Isabel", ele disse, e a voz dele era mais baixa, mais rouca do que o normal. "Vidas, terras, a paz que a gente conhece." Isabel continuou a enfaixar a perna de Bento, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra de Álvaro. Ele não estava falando apenas com ela, mas com a si mesmo. "Eu vi muitos homens perderem tudo, Isabel. Famílias desfeitas, sonhos jogados fora. E por vezes, eu fui o que colheu o que eles perderam. Nas mesas de jogo, na sorte, na guerra. A gente se acostuma a vencer, mas a culpa não vai embora fácil. Ela se agarra na alma da gente." Ele fez uma pausa e Isabel sentiu o peso daquelas palavras. Era a primeira vez que ele se abria, que mostrava um pedaço da dor que ela já havia sentido nele. A imagem do jogador frio se desfez ainda mais, revelando um homem machucado por suas próprias escolhas e pelo destino. "Eu entendo o que o senhor diz, coronel", Isabel respondeu, sua voz quase um sussurro. Ela terminou de cuidar de Bento e se virou para Álvaro, seus olhos encontrando os dele. "O medo de perder o que a gente tem, ou pior, de perder quem a gente é. Eu tive muito medo de nunca mais ter a minha voz, de ser só uma vontade dos outros." O olhar de Álvaro se suavizou, uma gentileza que ela nunca tinha visto antes. Ele a ouvia de verdade, e isso era novo para Isabel. Ele a via, não como a prenda que ele ganhou, mas como uma mulher com seus próprios medos e sua própria força. "Tua voz é mais forte do que pensas, Isabel", ele disse, e um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. "Eu vi isso hoje. Tua coragem, tua inteligência. Não é de qualquer um." Isabel sentiu um calor no peito. As palavras dele, simples e diretas, tocaram fundo em sua alma. Pela primeira vez, ela se sentiu vista, respeitada. Não havia mais a pose de dono, nem a fachada de objeto. Ali, entre a dor dos feridos e a sombra da guerra, eles se viam como pessoas, com suas feridas e suas forças. O respeito entre eles crescia, como uma semente plantada em terra árida. Isabel via a bondade de Álvaro, a humanidade por trás de sua distância. E ele via nela não apenas a beleza, mas a força e a sabedoria, que a faziam digna de um lugar muito maior do que o de uma prenda em um jogo. A barreira entre eles não havia sumido de todo,
Mas uma ponte estava começando a ser construída, fio a fio, com cada palavra verdadeira, com cada olhar que dizia mais que 1000 discursos. A noite havia caído sobre a estância, e com ela, uma nova urgência. Um mensageiro exausto e coberto de poeira chegou com a notícia de que um acampamento farroupilha a léguas dali estava em apuros, precisando de informações cruciais e suprimentos médicos. A missão era perigosa, a estrada cheia de emboscadas de caramurus e espiões. Álvaro, com seu rosto sério, ditou ordens rápidas para preparar a partida ao amanhecer. Isabel, que ajudava a organizar as poucas provisões restantes, ouviu a conversa. Seu coração apertou. O perigo era real e a estância precisava de Álvaro. Mas ela também sentiu um chamado, uma vontade de ser mais do que apenas um peso. Lembrou-se do peão ferido, da sua utilidade na enfermaria improvisada. Sem pensar muito, ela se aproximou de Álvaro, que estava revisando um mapa. Sua voz, surpreendentemente firme, quebrou o silêncio pesado. Coronel, permita que eu o acompanhe. Álvaro ergueu o olhar, uma sobrancelha arqueada em surpresa. Seus olhos profundos a fitaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. É uma viagem perigosa, prenda Isabel, ele disse, a voz grave. Não é lugar para uma mulher. Mas eu posso ser útil, Isabel insistiu, seu olhar encontrando o dele com uma coragem que ela não sabia de onde vinha. Posso cuidar dos feridos, ajudar com os mantimentos. Posso ir como enfermeira. Serei menos um alvo e mais uma ajuda. Álvaro a avaliou por um longo instante. O perigo era real, mas a astúcia dela, sua coragem e a capacidade de pensar com clareza o impressionaram. Ele ainda carregava o fardo da mentira que os unia e levá-la consigo seria um risco a mais. Mas ele também via a verdade em seus olhos, o desejo de ser mais do que uma prenda à espera. Muito bem, ele cedeu a contragosto, a voz rouca. Tu virás, mas sob minhas ordens, e sem questionar. Serás uma de minhas auxiliares, uma enfermeira, e não te afastarás de mim. O perigo é constante. Isabel assentiu. Um alívio misturado a uma excitação perigosa. A promessa de liberdade ainda era um eco, mas a de utilidade e de uma convivência mais próxima com Álvaro a atraía de um jeito estranho. A partida foi antes do sol nascer. Eles viajaram a cavalo, lado a lado, a charrete com os suprimentos seguindo atrás com 2 peões. O pampa se estendia vasto sob a luz pálida da lua, as sombras dançando nas coxilhas. O silêncio entre eles era denso, carregado de tensão. Isabel sentia a proximidade de Álvaro, o calor de seu corpo no cavalo ao lado, o cheiro de couro e de terra em sua roupa. Cada vez que ele se virava para verificar a estrada, seus olhares se cruzavam, e ela sentia um calor subir por seu pescoço. Eles paravam à noite armando uma fogueira sob um céu coalhado de estrelas. Compartilhavam o mate e a comida seca, sentados perto um do outro. Álvaro falava sobre a guerra, sobre a importância da causa, sobre os sacrifícios. Isabel ouvia, fascinada, e por vezes contava histórias de sua infância, dos livros que havia lido, de seus próprios sonhos de liberdade. A cada palavra, a barreira entre eles parecia diminuir. Uma noite, enquanto Álvaro afiava sua faca perto da fogueira, ele olhou para Isabel, seus olhos presos nos dela. Sabes, Isabel, quando te ganhei no carteado, ele começou a voz baixa, quase um sussurro. Seu olhar se tornou distante, como se revivesse aquele momento. Não era o que eu queria. Um grito agudo de um coruja na escuridão cortou suas palavras. Álvaro se tensou, a faca em punho, seus olhos varrendo a escuridão. O momento de confidência se desfez, a tensão do perigo real voltando com força. Isabel prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. O segredo, que parecia tão perto de ser revelado, continuava guardado, suspenso no ar frio do pampa. A atração entre eles, reprimida pela mentira e pela situação, era inegável, mas o destino, por enquanto, não permitia que a verdade viesse à tona. A noite os abraçava com seu manto estrelado, um cobertor de escuridão salpicado de luzes miúdas. Haviam chegado ao acampamento Farroupilha,
entregado as informações e os suprimentos. E agora, num pequeno clareira afastada, Álvaro e Isabel descansavam perto de uma fogueira que crepitava baixinho. O perigo da estrada ficara para trás, por um tempo. O silêncio entre eles era diferente, não mais tenso pelo medo, mas carregado por uma eletricidade muda, uma atração que parecia ter crescido a cada légua percorrida. Isabel olhava para as chamas dançantes, mas sentia o olhar de Álvaro sobre ela. Ele estava sentado um pouco mais perto do que o costume, o joelho quase tocando o dela. Seu cheiro de terra, couro e fumaça a envolvia, quente e forte. Ela prendeu a respiração, o coração batendo apressado no peito. Sentia uma mistura de medo e fascínio. Aquele homem, seu dono por uma farsa, era também seu protetor, e agora algo mais, algo perigoso e doce. Álvaro estendeu a mão e Isabel pensou que ele iria tocar seu rosto, seus cabelos. Mas ele apenas afastou um galho seco que estava perto da fogueira, seus dedos roçando os dela por um instante. Um choque elétrico percorreu o braço de Isabel, fazendo-a estremecer. Seus olhos se encontraram. O olhar de Álvaro era intenso, profundo, e parecia ler a alma dela. Havia desejo ali, e uma ternura velada que a desarmava. Ele se inclinou devagar, o rosto se aproximando do dela. Isabel sentiu o calor de sua respiração em sua pele, o cheiro de mate e um pouco de aguardente. Seus lábios estavam tão perto, que ela sentiu o próprio corpo se inclinar, quase sem sua permissão. O mundo pareceu desaparecer, restando apenas o fogo, o cheiro do pampa e a promessa de um beijo que ela nunca soubera que ansiava. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela fechou os olhos esperando, mas o beijo não veio. Álvaro parou, a poucos centímetros de sua boca, sua respiração pesada, os olhos fixos nos dela. Havia uma luta em seu olhar, uma batalha entre o desejo e algo mais forte, algo que ele guardava. A tensão era quase insuportável. Ele se afastou um pouco, devagar, quebrando a magia do momento. Isabel abriu os olhos sentindo-se vazia e, ao mesmo tempo, grata pelo alívio. Mas o desejo, o quase beijo, havia deixado uma marca, uma certeza inegável. Álvaro se levantou caminhando para o lado oposto da fogueira, como se precisasse de distância para se recompor. Ele se virou de costas para ela, o casaco de guerra pendurado em um galho. Isabel o observou confusa, o corpo ainda vibrando com a proximidade que haviam compartilhado. Enquanto Álvaro se afastava para verificar os cavalos, Isabel, ainda atordoada, percebeu algo. No chão, perto de onde ele estava sentado, havia um pequeno pedaço de papel. Não era uma carta nem um mapa. Era um pedaço amassado de um documento, que parecia ter caído do casaco dele quando ele se levantou apressado. Com o coração ainda acelerado, ela o apanhou. Não era o documento completo, mas uma parte, talvez um rascunho. Seus olhos correram pelas palavras mesmo na penumbra. Livre de qualquer dívida ou vínculo de posse, sua vontade seja sua única lei. Isabel prendeu a respiração. Livre. Sua vontade. A semente da dúvida e de uma esperança perigosa foi plantada em seu peito. Aquelas palavras não faziam sentido com a farsa que eles viviam, com a imagem de prenda que ele apresentava ao mundo. Havia algo mais, um segredo, e Álvaro estava escondendo. Por quê? Eles voltaram para a estância alguns dias depois, a viagem de volta carregada de um silêncio diferente. A farsa da posse, agora, era ainda mais difícil de manter para ambos. Os sentimentos eram reais, o quase beijo, a tensão e agora a descoberta de Isabel. Álvaro a olhava com uma preocupação crescente, sabendo que não podia mais enganá-la, que a verdade estava prestes a vir à tona. Isabel, por sua vez, observava-o, o pequeno pedaço de papel guardado em seu bolso, a mente fervilhando com perguntas, a certeza de que a história que ele contara não era a história completa. A estância, antes um refúgio incerto, agora parecia um palco para a verdade prestes a ser revelada. O pampa parecia ter suspendido a respiração,
guardando os perigos da guerra em um canto distante da memória. Na estância do coronel Álvaro Diniz, um grande fandango se armava. Uma festa de comemoração por uma pequena vitória farroupilha e para angariar fundos para a causa. O casarão, antes um quartel, agora fervilhava com a alegria dos convidados. A alta sociedade gaúcha que se reunia para dançar, comer e esquecer, por uma noite, os reveses da batalha. Isabel Canto, vestida em um vestido simples mas elegante, que Álvaro havia mandado fazer para ela, sentia-se uma estranha no ninho. A música animada das gaitas e violões preenchia o ar e os casais rodopiavam no salão, mas ela sentia um nó na garganta. O quase beijo, o toque elétrico de Álvaro na viagem e o pedacinho de papel com a promessa de liberdade ainda ardiam em sua memória e em seu bolso. A farsa de ser a prenda do coronel pesava sobre ela como uma algema invisível, sufocando a alegria que a festa tentava despertar. Ela observava Álvaro de longe. Ele estava no centro do salão, cumprimentando os convidados, sua postura imponente, o sorriso fácil nos lábios. Mas seus olhos, por um instante, pousaram nela. Um brilho complexo, uma mistura de preocupação e um desejo contido, que a fez prender a respiração. Ele era o perfeito anfitrião, o general vitorioso, mas Isabel sabia que, por trás daquela máscara, havia um homem dividido, um segredo que ele carregava sozinho. Ela se sentia atraída por essa dualidade, por essa força e essa vulnerabilidade que ele teimava em esconder. Álvaro, por sua vez, sentia a presença de Isabel em cada canto do salão. A beleza dela, antes um detalhe, agora era um farol que o chamava, e a farsa que ele mantinha para protegê-la era um fardo cada vez mais pesado. Ele queria se aproximar, falar, mas o risco era grande demais. Os olhares curiosos dos convidados, as conversas sussurradas sobre a nova prenda que ele havia ganhado, tudo reforçava a necessidade da mentira. De repente, a música começou a falhar, as notas desafinadas, e o burburinho alegre do fandango foi morrendo, substituído por um silêncio pesado, quase cortante. Todos os olhares se voltaram para a porta principal, que se abriu com um rangido sinistro. Ali estava ele, Remígio Canto. Seu rosto estava pálido e magro, os olhos injetados de ódio e desespero, mas em sua mão, reluzindo à luz dos lampiões, havia uma faca. Ele não estava sozinho. 2 homens de aspecto duvidoso o seguiam de perto. A presença dele era como uma mancha escura na alegria da festa, um presságio de desgraça. Isabel sentiu o sangue gelar nas veias. O medo que ela havia tentado afastar durante a viagem, durante a batalha, agora voltava com força total, um terror paralisante. Os olhares dos convidados se dividiam entre Remígio e ela sentiu a humilhação crescer. Remígio avançou pelo salão, seus passos ecoando no silêncio que se formara. Seus olhos injetados de ódio encontraram os de Álvaro. "Coronel Diniz!" A voz de Remígio era rouca, carregada de veneno, e ecoou por todo o salão. "Eu vim reaver o que é meu por direito. Este homem, meus amigos, é um ladrão. Ele me roubou minhas terras e mantém esta mulher em cativeiro contra a vontade dela. Ele desonrou a mim e a causa farroupilha, usando uma prenda como moeda de troca. Eu exijo que ela me seja devolvida." Um murmúrio de espanto e indignação correu entre os convidados. As acusações de Remígio eram graves, um ataque direto à honra de Álvaro e à integridade da estância. A ameaça de um duelo pairava no ar, tão real quanto a faca na mão do velho tutor. Isabel sentiu o corpo tremer, uma mistura de medo, vergonha e uma raiva crescente. Ela não era um objeto a ser devolvido. Seu olhar se fixou em Álvaro, que havia avançado alguns passos, o rosto sério, a mão direita repousando casualmente sobre o cabo de seu revólver. O coronel estava encurralado, sua honra em jogo, mas também a liberdade dela, a vida dela. Ele a olhou, e naquele instante Isabel sentiu a força de seu olhar penetrar em sua alma. Não havia mais frieza, nem distância. Havia uma pergunta silenciosa, uma escolha que ele precisava fazer, ali, diante de todos. Manter a farsa, protegê-la do mundo e do tio, mas mantendo-a presa à mentira, ou revelar a verdade, expondo seu segredo,
arriscando sua reputação e seu nome, mas dando a ela a liberdade plena e incondicional que ele havia prometido? O coração de Isabel batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. A respiração presa na garganta, ela viu a luta nos olhos de Álvaro. A tensão era insuportável, o destino de ambos suspenso no ar, esperando a decisão que mudaria tudo. O Pampa parecia ter suspendido a respiração, guardando os perigos da guerra em um canto distante da memória. Na estância do coronel Álvaro Diniz, um grande fandango se armava, uma festa de comemoração por uma pequena vitória farroupilha e para angariar fundos para a causa. O casarão, antes um quartel, agora fervilhava com a alegria dos convidados, a alta sociedade gaúcha que se reunia para dançar, comer e esquecer, por uma noite, os reveses da batalha. Isabel Canto, vestida em um vestido simples, mas elegante, que Álvaro havia mandado fazer para ela, sentia-se uma estranha no ninho. A música animada das gaitas e violões preenchia o ar, e os casais rodopiavam no salão, mas ela sentia um nó na garganta. O quase beijo, o toque elétrico de Álvaro na viagem e o pedacinho de papel com a promessa de liberdade ainda ardiam em sua memória e em seu bolso. A farsa de ser a prenda do coronel pesava sobre ela como uma algema invisível, sufocando a alegria que a festa tentava despertar. Ela observava Álvaro de longe. Ele estava no centro do salão, cumprimentando os convidados, sua postura imponente, o sorriso fácil nos lábios, mas seus olhos por um instante pousaram nela. Um brilho complexo, uma mistura de preocupação e um desejo contido, que a fez prender a respiração. Ele era o perfeito anfitrião, o general vitorioso. Mas Isabel sabia que por trás daquela máscara havia um homem dividido, um segredo que ele carregava sozinho. Ela se sentia atraída por essa dualidade, por essa força e essa vulnerabilidade que ele teimava em esconder. Álvaro, por sua vez, sentia a presença de Isabel em cada canto do salão. A beleza dela, antes um detalhe, agora era um farol que o chamava, e a farsa que ele mantinha para protegê-la era um fardo cada vez mais pesado. Ele queria se aproximar, falar, mas o risco era grande demais. Os olhares curiosos dos convidados, as conversas sussurradas sobre a nova prenda que ele havia ganhado, tudo reforçava a necessidade da mentira. De repente, a música começou a falhar, as notas desafinadas, e o burburinho alegre do fandango foi morrendo, substituído por um silêncio pesado, quase cortante. Todos os olhares se voltaram para a porta principal, que se abriu com um rangido sinistro. Ali estava ele, Remígio Canto. Seu rosto estava pálido e magro, os olhos injetados de ódio e desespero, mas em sua mão, reluzindo à luz dos lampiões, havia uma faca. Ele não estava sozinho. 2 homens de aspecto duvidoso o seguiam de perto. A presença dele era como uma mancha escura na alegria da festa, um presságio de desgraça. Isabel sentiu o sangue gelar nas veias. O medo que ela havia tentado afastar durante a viagem, durante a batalha, agora voltava com força total, um terror paralisante. Os olhares dos convidados se dividiam entre Remígio e ela sentiu a humilhação crescer. Remígio avançou pelo salão, seus passos ecoando no silêncio que se formara. Seus olhos injetados de ódio encontraram os de Álvaro. "Coronel Diniz!" A voz de Remígio era rouca, carregada de veneno, e ecoou por todo o salão. "Eu vim reaver o que é meu por direito. Este homem, meus amigos, é um ladrão. Ele me roubou minhas terras e mantém esta mulher em cativeiro contra a vontade dela. Ele desonrou a mim e a causa farroupilha, usando uma prenda como moeda de troca. Eu exijo que ela me seja devolvida." Um murmúrio de espanto e indignação correu entre os convidados. As acusações de Remígio eram graves, um ataque direto à honra de Álvaro e à integridade da estância. A ameaça de um duelo pairava no ar, tão real quanto a faca na mão do velho tutor. Isabel sentiu o corpo tremer, uma mistura de medo, vergonha e uma raiva crescente. Ela não era um objeto a ser devolvido. Seu olhar se fixou em Álvaro, que havia avançado alguns passos, o rosto sério, a mão direita repousando casualmente sobre o cabo de seu revólver. O coronel estava encurralado, sua honra em jogo,
mas também a liberdade dela, a vida dela. Ele a olhou, e naquele instante Isabel sentiu a força de seu olhar penetrar em sua alma. Não havia mais frieza, nem distância. Havia uma pergunta silenciosa, uma escolha que ele precisava fazer, ali, diante de todos. Manter a farsa, protegê-la do mundo e do tio, mas mantendo-a presa à mentira, ou revelar a verdade, expondo seu segredo, arriscando sua reputação e seu nome, mas dando a ela a liberdade plena e incondicional que ele havia prometido. O coração de Isabel batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. A respiração presa na garganta, ela viu a luta nos olhos de Álvaro. A tensão era insuportável, o destino de ambos suspenso no ar, esperando a decisão que mudaria tudo. Remígio, com a faca em punho, deu mais um passo à frente, os olhos fixos em Isabel, um sorriso cruel nos lábios. Devolva a Diniz, ou atirarei à força, e sua honra será pisoteada diante de todos. Álvaro, porém, permaneceu calmo, uma serenidade que a fez prender a respiração. Seus olhos, antes divididos, agora tinham uma resolução fria e determinada. Ele se adiantou, interpondo-se entre Isabel e o tio. Não havia pressa em seus movimentos, mas uma autoridade inegável. Tu falas de honra, Remígio Canto. A voz de Álvaro era baixa, mas firme, e ecoou por todo o salão, silenciando os últimos murmúrios. Tu, que vendeste tua própria sobrinha como se fosse um animal. Os olhos de Remígio se arregalaram em fúria, e ele levantou a faca, pronto para um ataque desesperado. Mentirosos os dois, mas Álvaro não se moveu. Com um gesto dramático, ele levou a mão ao bolso interno de seu casaco de guerra, de onde, diante dos olhos de todos os convidados, tirou um papel dobrado e amarelado pelo tempo. Ele o ergueu para que todos vissem e o desdobrou com calma. Isabel sentiu um arrepio. Era aquele papel. Aquele que ela havia visto um pedacinho na viagem. Este documento, a voz de Álvaro soou ainda mais forte, cortando o ar como uma lâmina. Assinado por mim e com data de dias depois daquela noite infame no cassino, declara que Isabel Canto está livre. Livre de qualquer dívida ou vínculo de posse. Sua estadia em minha estância sempre foi por sua livre e espontânea vontade e para sua proteção, sem coerção ou domínio de outrem. Que sua vontade seja sua única lei. Um silêncio chocado caiu sobre o salão. Os convidados, antes curiosos, agora estavam atônitos. Seus olhos se arregalaram e um murmúrio de espanto e admiração começou a correr como fogo. A mentira, a farsa que Álvaro havia construído, desfez-se diante de todos. Remígio, desmascarado, cambaleou. Sua boca se abria e fechava, sem conseguir emitir som, o rosto pálido de vergonha e ódio. Sua vilania, sua desfaçatez, estavam expostas para todos verem. Ele tentou um último ato desesperado, um avanço tresloucado na direção de Álvaro, a faca brilhando no ar. Mas antes que pudesse atingi-lo, dois capatazes de Álvaro que estavam atentos o interceptaram com rapidez. A faca caiu no chão com um tilintar metálico e Remígio foi contido, debatendo-se como um animal encurralado. Levem-no, Álvaro ordenou, a voz grave, sem um pingo de emoção. E que seja expulso de minhas terras e de todo o Pampa, se depender de minha palavra. Que nunca mais ouse pisar em solo gaúcho. Remígio foi arrastado para fora, seus gritos de fúria e promessas de vingança se perdendo na noite. Álvaro se virou para Isabel. O salão estava em alvoroço, as pessoas murmurando, admiradas e confusas. Os olhares se voltavam para eles, agora sem a máscara do segredo. Isabel sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora. Ela finalmente compreendia. A dor que ele carregava, a distância que ele mantinha, a farsa, tudo era para protegê-la. Ele havia arriscado sua própria reputação, seu nome, por ela. Seu coração se encheu de uma admiração profunda, de uma gratidão que se misturava a um amor que ela não podia mais negar. Aquele homem que a havia ganhado para libertá-la era mais honrado do que qualquer outro que ela conhecera. A verdade os havia libertado. Mas o futuro, agora sem máscaras, era um caminho incerto,
cheio de olhares e julgamentos, mas também de uma nova e perigosa esperança. O fandango havia terminado em um turbilhão de sussurros e olhares curiosos. Remígio Canto, arrastado para fora da estância como um cão sarnento, era agora uma figura desonrada, um homem que perdera tudo, inclusive a pouca vergonha na cara que lhe restava. Seus planos de vingança se desmancharam como fumaça, e o Pampa, que antes parecia pequeno para seu ódio, agora o via banido, sem terras, sem voz e sem futuro. Mas a vitória de Álvaro não veio sem um preço. A verdade, embora libertadora para Isabel, deixou marcas na reputação do coronel. No dia seguinte, os convidados se dividiram. Alguns, com ares de superioridade, criticavam Álvaro por ter mantido uma farsa, por ter enganado a todos, mesmo que fosse por um motivo nobre. Brincou com a honra, diziam. Usou a moça para seus próprios fins. Outros, porém, aqueles com um coração mais compreensivo, viam no gesto de Álvaro um ato de nobreza, um sacrifício pessoal para proteger uma inocente. Admiravam sua coragem em expor a verdade, mesmo que isso custasse seu bom nome. Isabel sentia o peso desses olhares, o julgamento silencioso que caía sobre os dois, mas, estranhamente, não se sentia envergonhada. Seu coração, antes apertado, agora sentia uma leveza nova, uma força que vinha da verdade. Naquela mesma tarde, sob a sombra suave de um umbu centenário, Álvaro e Isabel se encontraram para a conversa que mudaria tudo. Ele a convidara para um passeio, e o silêncio entre eles era diferente. Não mais tenso pelo segredo, mas carregado de uma expectativa quase palpável, como o ar antes da chuva. Tu me viste, Isabel? Ele começou, sua voz baixa, os olhos fixos no horizonte, como se procurasse as palavras certas no vasto pampa. Viste a culpa que eu carregava, a fortuna que fiz, as perdas que testemunhei. Eu não queria te ver mais uma vítima, mais uma prenda nas mãos de um jogo cruel. Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu assinei aquele documento de tua liberdade logo após a noite no cassino. Achei que era a única forma de te proteger de Remígio, de dar tempo para que encontrasses teu próprio caminho. A farsa era um escudo, prenda, um escudo para ti. E para mim, era uma forma de manter a distância, de não me apegar, de não me sentir de novo o predador que colhe o que os outros perdem. A dor em suas palavras era visível, um fardo que ele carregara sozinho por tanto tempo. Isabel sentiu uma onda de compaixão. Ela havia sentido o peso da mentira, mas agora entendia a razão por trás dela. Ele não a controlava. Ele a protegia. Eu entendi, Coronel Álvaro, Isabel disse, e sua voz, antes um sussurro, agora soava mais forte, mais cheia de si. Eu tive medo, muito medo, de ser um objeto de novo, de não ter mais escolha, mas eu também vi a sua honra, a sua bondade e o seu sacrifício, o pedaço de papel. Eu o encontrei. Os olhos de Álvaro se arregalaram levemente em surpresa, e um brilho de alívio passou por eles. E mesmo assim tu ficaste, ele murmurou, quase para si mesmo. Eu escolhi ficar, coronel. Isabel respondeu, dando um passo à frente, sua mão alcançando a dele. O toque foi elétrico, uma faísca que acendeu algo profundo entre eles. Eu escolhi ficar porque confiei em ti, porque vi o homem de verdade por trás da máscara. E por quê, Álvaro? Ela hesitou, o coração batendo forte, mas a verdade precisava ser dita. Porque eu te amo. As palavras flutuaram no ar, doces e poderosas. Álvaro a puxou para perto, seus braços envolvendo-a com uma força que era ao mesmo tempo protetora e apaixonada. Ele a olhou nos olhos, a culpa que o atormentava por tanto tempo, agora parecendo se dissolver diante da verdade e daquele amor. E eu te amo, minha Isabel, ele disse, a voz embargada pela emoção, e então finalmente seus lábios se encontraram. Foi um beijo apaixonado, profundo. Um beijo que selou a promessa de liberdade e de um futuro juntos. Não era um beijo de posse, mas de entrega mútua, de duas almas que se encontraram em meio ao caos e à mentira, e que agora escolhiam a verdade e o amor.
Isabel, agora verdadeiramente livre, escolhia Álvaro por sua própria vontade, por seu próprio coração. E Álvaro, redimido da culpa, escolhia o amor. A promessa de um novo começo, um futuro construído sobre a verdade e a liberdade mútua, ali, sob o céu vasto e testemunha do Pampa. O tempo, que antes corria apressado na urgência da guerra, agora parecia ter acalmado seu passo, manso como o vento no Pampa. A paz de Poncho Verde havia sido assinada, e os gritos de batalha, que por tanto tempo ecoaram no Rio Grande, deram lugar a um silêncio de esperança e de reconstrução. As feridas da guerra cicatrizavam lentamente, e a estância do coronel Álvaro Diniz, antes um quartel, voltava a ser um lar, um refúgio de paz. Isabel Canto, agora senhora Diniz, caminhava pelos pátios da estância com uma leveza que seus passos antes não conheciam. Já não era a prenda ganhada no jogo, nem a mulher com a vontade aprisionada. Era a patroa, a companheira, a conselheira. E sua voz, que antes temia ser perdida, agora florescia, forte e cheia de si. Álvaro a havia escolhido por amor, não por posse. E essa verdade era o alicerce de sua nova vida. Ela ainda se lembrava dos dias de medo, da farsa que a protegera e da culpa que ele carregara. Mas tudo isso havia se transformado em uma história de coragem e de amor. A estância era um lar de amor e de liberdade, onde a risada de uma criança preenchia os dias. Um menino, com os olhos escuros e curiosos de Álvaro e a delicadeza de Isabel, corria pelos campos, um símbolo vivo de sua união e do futuro que eles haviam construído juntos. Ele era a promessa de um novo tempo, sem as sombras da guerra, sem as amarras do passado. Certa tarde, enquanto o sol se punha no horizonte vasto do Pampa, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, Isabel estava sentada na varanda, observando o filho brincar com um pequeno cavalo de madeira. Álvaro se sentou ao lado dela, seu braço passando suavemente por seus ombros, um gesto de carinho que se tornara natural. "Quem diria, Isabel?" ele disse, a voz mansa, os olhos perdidos na imensidão. "Que um jogo de cartas poderia nos trazer até aqui. Eu, que vivi tanto tempo com a culpa de minhas vitórias, e tu, que buscavas tua liberdade." Isabel aninhou-se em seu braço, sentindo o calor e a segurança de sua presença. "A liberdade custa caro, Álvaro," ela respondeu, sua voz suave. "E o amor, às vezes, nasce nos lugares mais inesperados. Eu pensei que estaria presa para sempre, mas tu me deste as asas, mesmo que ninguém soubesse na hora." Ele apertou-a mais contra si, e Isabel sentiu a paz em seu coração. A culpa que o atormentava por tanto tempo agora parecia ter sido redimida pelo amor que ele entregara, pelo sacrifício que fizera. E a vontade dela, que antes parecia um rio represado, agora corria livre, lado a lado com a dele. Eles observaram o filho que ria enquanto corria, um pequeno vulto na imensidão do Pampa. Naquele instante, Isabel soube que a honra de Álvaro não estava apenas nas batalhas que ele vencera, ou nas terras que ele possuía, mas na escolha de libertá-la, de amá-la, de fazê-la sua igual. E seu desejo, que havia nascido no medo e na dúvida, agora era uma chama acesa, alimentada pela verdade e pelo respeito mútuo. A história deles era um testemunho, um sussurro do Pampa, de que a honra e o desejo, por mais que pareçam caminhos opostos, podem sim andar de mãos dadas, quando o coração é verdadeiro e a liberdade é o maior presente. Ali na estância, sob o céu vasto e sereno do Rio Grande, Álvaro e Isabel encontraram não apenas a felicidade, mas a paz de um amor que havia sido, de fato, a maior e mais bela aposta de suas vidas. Se esta história tocou seu coração como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.